Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. E deixa eu te avisar logo que eu vou usar um texto que nós normalmente não, mas já usamos várias vezes na ministração da área financeira, mas não vou falar sobre finanças agora. Essa já é a mensagem Tutadel, tá bom? Então, Gênesis capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Diz aqui a palavra de Deus: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, estamos na Tua presença, nós Te louvamos pela Tua presença, Senhor, e a Tua palavra também garante que o Espírito Santo está conosco, e não somente conosco, mas dentro de nós, e Ele tem o poder e a responsabilidade de vivificar a Tua palavra dentro de nós. É o que nós Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a compreender de uma forma a Tua palavra, que ela gere transformação e atitudes diferentes a partir de hoje dentro de nós. Que o Senhor traga revelação, vida sobre a Tua palavra. Senhor, nós não queremos viver na teoria, nós queremos viver na prática da Tua palavra, Senhor. Por isso, nos ajuda, Espírito Santo, eu Te peço, traga revelação sobre esse assunto. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Para começarmos, queridos, eu quero te lembrar algo que a gente tem falado. Na verdade, eu creio que não vou falar nada muito novo aqui, mas eu quero te lembrar, porque é algo que eu percebo, é algo que nós precisamos ainda romper mais. Olha, fiquei iluminado agora, que chique. É algo que nós precisamos ter uma compreensão maior, uma revelação maior. E eu estou orando, já orei de tarde, estou orando aqui, enquanto eu estou falando, eu estou dentro de mim falando: Deus, por favor, traga revelação sobre esse assunto em nome de Jesus. Então, nós lemos esse texto, mas para entrarmos naquilo que eu quero falar hoje, já temos que olhar para estes acontecimentos, para essa história que nós acabamos de ler, pelo prisma, pelo ponto de vista que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Esse texto nós precisamos olhar para ele a partir desse entendimento, que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filho predileto, Deus sim faz acepção de atitudes. Aliás, essa frase, queridos, ela foi ensinada, eu ouvi ela, eu creio que ele também ouviu de outro lugar, talvez foi ele mesmo que inventou, mas eu ouvi, muitos de nós ouvimos essa frase pela primeira vez de um homem chamado pastor Arão Xavier, um homem que ministra muito sobre finanças. Hoje eu conversei com ele por telefone, já compramos a passagem dele, aleluia, glória a Deus, vão ser dias transformadores. Aqui no final de agosto, domingo à noite, segunda à noite, terça à noite, vai ser bombástico. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas
ele falou essa frase. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu fui muito impactado, já no momento que eu ouvi, mas depois na minha casa eu fui pensando a respeito, até hoje estou refletindo nas implicações dessa frase. Eu já estou orando a Deus para que você também possa ser atingido, porque se você entende o princípio que está por trás dessa frase, eu acredito como está mudando a minha forma de fazer algumas coisas, ela também pode e precisa impactar a sua vida, que Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz sim acepção de atitudes. É muito importante, queridos, a gente gasta o nosso tempo pensando sobre tanta coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, mas pensa, anota essa frase, desde quando para 5 minutos, sei lá, em vez de você lá no banheiro ler uma revista, anota a frase enquanto você está concentrado, você pensa a respeito dessa frase. Antes de dormir, leia ela para você. Já iria falar antes de acordar, né? Mas não faça isso. Depois, logo de acordar, leia ela, pensa nela. Porque por mais simples que essa frase seja, ela é muito profunda. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Significa, com outras palavras, que nós acreditamos, a Bíblia nos fala que Deus dá oportunidades para todos. São nossas atitudes que geram os diferentes resultados. Agora, queridos, aqui no versículo 6 desse trecho da palavra, Deus faz uma pergunta para Caim. Ele falou: mas Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Queridos, eu já vi essa atitude em algumas pessoas. Já você vai entender, quem sabe você já está começando a entender. Mas eu já vi essa atitude em algumas pessoas. Presta atenção. Caim ficou chateado, sim, furioso. Talvez a tua Bíblia diz que ele se irou sobremaneira. Você já viu uma pessoa irada sobremaneira? Furioso. Sabe, quando a ira é quase incontrolável, não é assim, estou chateado, eu estou meio triste. Não, o cara ficou irado sobremaneira, cabeça vermelha e... Ele ficou chateado. Agora, por que ele ficou tão chateado? O que aconteceu? 2 irmãos, ele e Abel, trouxeram uma oferta diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, o irmão dele, mas a oferta que ele tinha levado diante do Senhor, Deus não aceitou. Isso deixou ele tão furioso, tão chateado. E eu já tenho visto isso às vezes na igreja, que pessoas ficam chateadas porque um está fazendo uma coisa, está dando certo, as pessoas vê a bênção de Deus sobre o que o outro está fazendo, e o que eu estou fazendo aqui não está dando certo, parece que Deus não está me abençoando, e porque Deus está abençoando ali, e a pessoa fica chateada, a pessoa fica irada mesmo. Ele ficou irado, sobremaneira. Queridos, eu não sei você, mas quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. E como faz todo sentido, eu também eu vou ler o livro do início. Quantos começaram a primeira vez que você leu a Bíblia, bem no início? Gênesis, você abriu o livro e começou a ler. Então, nós estamos no capítulo 4 de Gênesis. Então, é logo que a gente chega nessa passagem. Eu confesso que a primeira vez que novo convertido, primeira vez que eu abri a Bíblia para ler, eu cheguei nessa parte, eu falei assim, eu pensei assim, poxa, Deus é injusto. Por que ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim?
Pensei assim, eu não estou vendo diferença nenhuma. Um trouxe dos frutos do campo, queimou diante de Deus, e o outro trouxe das primeiras crias uma oferta diante do Senhor. E Deus aceitou e outro não. Mas eu não percebi a grande diferença entre as duas ofertas. Falei assim, mas qual o problema? Só porque, realmente, frutas e legumes talvez não tenham um cheiro tão gostoso como um churrasco, né? Não é verdade? Será que passou um monte de coisa na minha cabeça porque Deus aceitou uma oferta e não aceitou a outra? Alguém aqui passou pela mesma experiência? Você lendo, você falou assim, eu não estou entendendo porque Deus aceitou um e não aceitou o outro. Agora, depois eu fui conhecendo, na minha caminhada com Deus, o caráter de Deus. E eu aprendi, olha, Deus jamais é injusto. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus jamais é injusto. Então, quando eu aprendi isso, a minha conclusão foi, olha, isso não foi injustiça de Deus. Ele não foi injusto com Caim. Ele não gostou mais de Abel do que de Caim. Ele não gostou, Abel não foi um predileto dele, coitado do Caim, não tinha outra escolha. Deus não gostou dele. Talvez, sei lá, ele não era tão bonito, talvez ele não era tão elegante, talvez ele não era tão charmoso como Abel, mas nosso Deus não é assim. Quantos sabem que Deus não é assim? Deus não é injusto. Deus é justo. O que é justo? Justo é oportunidade igual para todos. Isso é justo, não é verdade? Deus seria injusto se eu não tivesse a mesma oportunidade que todos os outros têm. Aí eu poderia falar, também, poxa, injusto. Mas Deus não é injusto. Eu fui aprendendo que Deus, a primeira vez que eu li esse texto, a minha conclusão, ou o meu questionamento foi errado. Deus não pode ser injusto. Deus é justo sempre. Amém, queridos? Amém. Agora, aqui nos versículos 3 a 5, nós podemos descobrir a razão para o ocorrido. Porque aparentemente, fala comigo, aparentemente. Aparentemente, os dois fizeram a mesma coisa. Eles trouxeram uma oferta ao Senhor. Mas, se você, não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas se por acaso, é porque é dentro do mesmo tema, se por acaso você não teve a oportunidade de assistir a mensagem que eu ministrei aqui na conferência, eu quero te incentivar você adquirir ela, ou por áudio, ou por DVD, está gravada, porque ela está muito ligado ao que nós vamos falar hoje. Porque se nós queremos entender a diferença entre Caim e Abel, nós precisamos ir para o campo da atitude do coração. Se nós queremos entender o que fez Deus aceitar a oferta de Abel e rejeitar a oferta de Caim, nós precisamos entrar no campo da atitude do coração. E a atitude do coração, muitas vezes, não é muito aparente. Por isso eu pedi para você repetir. Aparentemente, teve duas pessoas fazendo a mesma coisa. Qual era a coisa? Trazer uma oferta diante do Senhor. Eu vou mencionar aqui um texto que eu mencionei na mensagem na conferência, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Você só anota, se você está anotando, mas você não precisa abrir. Ali o Senhor fala uma coisa poderosíssima para o profeta Samuel, para o juiz Samuel, para o vidente Samuel. Ele fala o seguinte: não considere a sua aparência nem sua altura. Ele estava falando sobre o irmão mais velho de Davi. Pois eu o rejeitei. Agora, o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, aqui nós temos algo poderoso. Deus, o homem, nós vemos as aparências, mas Deus vê o coração. Então, aparentemente, Caim trouxe uma oferta. Aparentemente,
Abel fez a mesma coisa que o irmão mais velho, trouxe uma oferta ao Senhor. Se você olhasse para as duas ofertas, você fala, não tem muita coisa diferente. Pergunto de novo, será que o Senhor foi injusto com Caim? Ou algo que ele fez fez Deus rejeitar a sua oferta? Eu acredito que foi algo que Caim fez, que fez Deus rejeitar a oferta dele. E, queridos, eu quero te deixar claro, eu acredito, aí fica o seu critério, mas eu acredito em todo o meu coração, que nós não estamos apenas diante de uma história da Bíblia, nós estamos diante de um princípio bíblico. É diferente uma verdade que se aplica a uma história, ou um princípio que a gente vê ao longo dos séculos, que tem a ver com caráter de Deus. Porque se tem alguma coisa a ver com o caráter de Deus, nós temos que estar muito ligado, porque isso ainda se aplica no dia de hoje. Amém? Então, olha só. De uma forma diferente, por isso eu falei que, na verdade, eu não vou falar muita coisa nova, mas de uma forma diferente, eu estou falando de algo que eu já tenho falado bastante. Olha, se alguma coisa está dando certo, você pode procurar e você vai achar coisas porque aquilo está dando certo. Mesma coisa. A oferta de Abel deu certo, então nós podemos procurar por que a oferta de Abel deu certo. E se algo está dando errado, você pode procurar. Se algo não está dando certo, você pode procurar e você vai achar por que não está dando certo. Então, a oferta de Caim não deu certo. E se alguma coisa não está dando certo, você pode procurar, que você vai achar por que não está dando certo. Queridos, você já concordou comigo, está bem claro que Deus não é injusto. Amém? Agora, já nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia, porque, de alguma forma mística, ou uma forma até mesmo assim, forçada, nós entendemos isso de Abel e Caim, mas quando chega na nossa experiência de grupo familiar, um grupo familiar que está crescendo, multiplicando, e o outro grupo familiar que está 1 ano parado, 2 anos parado, 3 anos parado. Não sei o que acontece, alguma coisa esquisita entra no nosso coração e a gente começa a acreditar que Deus, por uma razão que a gente desconhece, está abençoando um e, infelizmente, não está abençoando o outro. Que não existem razões para um grupo familiar crescer e o outro não. Que uma oferta de Abel é aceitável diante de Deus e a outra oferta de Caim não é aceitável diante do Senhor. Por que um setor está avançando e o outro não? Ah, pastor, é um mistério de Deus, mas olha, cuidado para lá no fundo do coração, eu sei que nunca vamos verbalizar isso, mas no fundo do coração, cuidado para a gente não pensar, cair no pensamento de um novato na fé, como eu fui no início, lá no fundo do coração, não verbalizando, mas com atitude de coração, declarar que Deus está sendo injusto, abençoando um e não abençoando o outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha, essas coisas, eu repito, algo está dando certo, pode procurar. Pode procurar. No nosso caso, o grupo familiar. Aquele dirigente está fazendo alguma coisa, é verdade. Eu não estou falando de crescimento explosivo, você tem que multiplicar várias vezes, mas você há de concordar comigo que dá um nó na cabeça, porque tem dirigente que multiplica 2 vezes por ano e porque tem outro grupo familiar que está 3 anos parado. Quantos aqui já fizeram essa pergunta no seu coração? O que está acontecendo? Ninguém. Então eu já fiz.
Eu já me fiz eu me faço essa questão, essa pergunta o tempo todo. Qual é a diferença entre um e outro? E tem coisas que são super aparentes diante de nós. É só ir supervisionar um grupo familiar e ir para o outro, e você vai ver na hora. Tem um grupo familiar, está animado, o dirigente está animado, as pessoas já chegam e falam, seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje é um dia, que bom que você chegou, Deus vai falar contigo hoje, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas meu tio está doente. Não vamos orar, ele vai ser curado, aleluia, Jesus cura todas as doenças e pá. Aí você vai no outro grupo e fala, querido, poxa, também tive um dia difícil, né? Essa vida com Jesus é muito boa, né? Mas não é fácil, não. É mesmo, meu tio está doente. Lamento muito. Essa doença aí não tem jeito, não. Hein? Tem coisas que são muito aparentes diante de nós. Qualquer novato na fé vai falar assim, é assim. Mas tem coisas que é igual a oferta de Abel e Caim. Você chega assim, vamos investigando. Vamos ver, porque aparentemente para um novato, eu falei, mas o grupo familiar é igualzinho, mas o que faz a grande diferença? Mas eu quero garantir uma coisa para você, Espírito Santo, me ajuda a inculcar isso. Eu te garanto que as diferenças estão lá. Eles estão lá. Como na oferta de Abel e Caim estavam lá, não muito aparente, mas as diferenças estavam lá. Amém? Eles estão lá. Não é um mistério. Não é uma coisa oculta. Não é uma coisa que ninguém entende. Estão lá, talvez muito na cara ou muito escondido, mas estão lá. Espírito Santo, por favor, me ajuda. Estão lá. Receba isso. Estão lá. Estão lá. Agora, a Bíblia nos relata, como eu já falei, que Caim ficou sobremaneira irado, furioso. Eu te pergunto, com quem? Com quem Caim ficou tão irado, tão descontrolado? Tão sangue quente. Essa ira levou ele a matar Abel. Tão furioso, tão descontrolado que ele estava. Com quem Caim ficou tão irado? Será que foi com Deus? Por quê? Ele poderia ter pensado. Aliás, desculpa, ele pode ter ficado chateado com Deus e descontado no irmão. Conheço pessoas que fazem isso. Chateação deles é com Deus. E porque eles têm um problema com Deus, eles acabam maltratando. Porque Deus é difícil, né? Eu vou te dar um chute. Então eles acham alguém que para eles representa Deus e manda ver em cima, não é verdade? Será que Caim ficou chateado com Deus e falou assim, Deus é injusto comigo. Ele prefere meu irmão. Deus não gosta de mim. Com alguém, você já pensou nas implicações? Com alguém ou com alguma coisa, Caim ficou super chateado. O que foi que ele ficou tão irado, tão incontrolável? Foi com Deus? A pessoa fala, eu posso fazer o que eu quero, posso me esforçar do jeito que eu quero. Nunca vai ser o suficiente para Deus. A gente não sabe. A gente só sabe que o camarada ficou chateadão. Será que ele ficou irado desse jeito com Abel? Abel é meu embucha-saco de Deus. Sempre quer ser melhor do que eu, desde que ele nasceu, ele é o preferido do papai, da mamãe. Tem gente que, já trazendo para nós, tem gente que fica chateado com outro irmão. Aí puxa saco do pastor, sempre está lá. Ei, pastor, o que o senhor me sugere na semana criativa? Ei, supervisor de setor, o que você me sugere? O que realmente, como eu consigo trazer novas pessoas para o meu grupo familiar? E o outro fica lá, puxa saco, sempre está lá.
pessoas que ficam chateadas com o irmão. Porque ele tá trazendo uma oferta agradável. Porque ele está fazendo a coisa da forma certa. E quem está fazendo a forma certa acaba descobrindo quem não está fazendo. Isso é profundo o que eu estou falando, hein? Tem pessoas que preferem que todo mundo fique no erro, porque aí o erro deles não é descoberto. Mas se um está fazendo a coisa certa, todos os outros que estão fazendo errado vão estar errados. Quando todo mundo está fazendo a coisa errada, está todo mundo errado, não tem problema. Mas se um está fazendo certo, todos os outros estão no seu erro descoberto. Então tem gente que fica chateado, puxa saco, se eu for favorecido de Deus, ele sempre foi assim, olha para a cara dele. Tem gente que fica chateado. Eu te pergunto, o erro estava com Deus? Sim ou não? Não, se você nunca pensou a respeito, Deus nunca erra. Então o erro nunca está com Deus. Esse é um dos argumentos, né, do diabo. Quer dizer que Deus nunca erra, né? Não, Deus, de fato, o erro nunca está com Deus. Agora eu te pergunto, o erro estava com Abel? Sim ou não? Então, mais uma pergunta. Com quem Caim deveria ter ficado irado sobremaneira? Com ele mesmo. Fiz a coisa errada. Pô, Caim, aprende, pelo amor de Deus. Mas não. Ele ficou chateado com Deus, ficou chateado com Abel. Naquela época não tinha infelizmente não tinha mais gente, né, para ficar aborrecido. Talvez poderia ter ficado aborrecido mais com Adão e Eva e mais ninguém. Hoje nós temos mais facilidade, não é verdade? A gente pode culpar pastor, a gente pode culpar os membros do grupo familiar, a gente pode culpar a visão, a gente pode culpar o apóstolo, a gente pode culpar o pastor Eibe, a gente pode culpar Deus e o mundo. Mas naquela época as opções acabaram muito rápido, não é verdade? Aliás, lá também já tinha um dos culpados favoritos, que a gente gosta tanto de colocar a culpa, que ele não tem como se defender. Mas a serpente já tinha passado lá, não é verdade? A culpa é do diabo. Muito fácil. Mas, queridos, eu quero te falar uma coisa. Eu não quero te incentivar a você ficar irado sobremaneira, né? A ira do homem nunca opera as obras de Deus. Mas em vez da gente distribuir e ficar chateado, e ficar não sei o quê com os outros, a primeira pessoa que você deve fazer uma avaliação é você mesmo. Você há de concordar, quem errou nessa parada ali foi Caim. E se ele era para ficar, se era para ele ficar chateado com alguém, era com ele mesmo. Ele que errou. Te pergunto uma coisa. Gosto de fazer perguntas. Se Caim, nesse momento, tivesse se humilhado, pedido perdão a Deus, e chegar para Abel e falar, querido, eu descobri que eu trouxe uma oferta diante de Deus que não agradou a ele. O que você fez de diferente de mim? Eu quero aprender contigo. A história do primeiro homicídio não estaria registrado na Bíblia. É verdade? Queridos, tem gente se justificando até a morte. Porque sabe qual é o antídoto? Uma palavra bonita, né? Contra essa coisa se chama humildade. Por que não chegar para esse dirigente? Querido, você me permite, por favor, estou te pedindo, em nome de Jesus, eu ia um dia lá no seu grupo familiar, fala para ninguém porque eu estou lá, mas eu só quero ficar observando. Quem sabe você vai aprender alguma coisa? Quem sabe você vai corrigir algumas coisas? Quem sabe
O que você não aprendeu ouvindo, você vai aprender vendo. Forte o que eu estou falando, mas é pura verdade. O orgulho ainda é um problema de todos os seres humanos, queridos. É o grande problema do ser humano. Queridos, nós tivemos uma conferência abençoada aqui, sim ou não? Nós tivemos alguns dos maiores especialistas na visão do MDA aqui. Hoje, várias igrejas dessa cidade trabalham com o MDA, mas não tiveram aqui. Qual o problema? Porque é na comunidade. Eu prefiro pegar um avião e ir lá em Fortaleza, lá em Santarém, pagar fortunas. Mas lá na comunidade eu não vou, porque vai pegar mal. Eu, como pastor, vou estar sentado numa cadeira na igreja dos outros. E o que as pessoas vão falar? Olha, vai chegar no ouvido de todo mundo que eu fui lá naquela igreja aprender. Qual o problema? Queridos, eu não sei se é verdade. Nós vamos descobrir. Mas alguém me falou, olha, eu ouvi rumores que o pastor Eibe vai estar aqui na Metodista Central. Meio segundo é assim, tic, já foi. Meio segundo, eu senti assim, eu não vou lá não. Pastor Eibe nunca veio aqui, mas virá em nome de Jesus, em outubro de 2014. Mas vamos supor que uma situação dessa aconteça, que ele venha mesmo. Porque a Igreja Metodista Central hoje está oficialmente entrando no MDA. Que bênção! E vamos supor que o pastor Eibe venha aqui. Eu vou ficar aqui na minha... Como que pode? 13 anos ralando para divulgar a visão do MDA. Sabe quem vai estar sentado lá numa daquelas cadeiras? Sou eu. Mas entraram na visão 12 anos depois, isso é um absurdo. É absurdo coisa nenhuma. Lembre-se, o campo de batalha que define o fracasso ou o sucesso se chama coração. Amém? Queridos, era uma atitude de Caim, uma só. Em vez de... me perdoa. Eu estou desconfiado que nos nossos dias não é diferente. Em vez de... é só... Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos falando de algo que tem tudo a ver com o avanço e crescimento da igreja. Queridos, a intenção dessa mensagem, em nome de Jesus, não é colocar peso em cima das pessoas. Eu não quero. Mas eu quero te mostrar mais uma vez, de uma forma bastante enfática, como eu estou sendo aqui, né? O caminho. Como você talvez pode sair dessa situação que já está te moendo por dentro. Não estou aqui para te acusar, tem que multiplicar, porque vai ser demitido, vai ser excluído, excomungado. Eu estou te falando em vez de... Marca uma reunião, uma conversa informal com essa turma que está bombando. Espírito Santo. Queridos, nosso alvo é 160 grupos familiares esse ano. Eu anunciei no domingo que essa semana a gente iria chegar aos 100, eu já tinha falado antes. E até peço perdão, porque nós fizemos uma reunião de líderes um mês atrás, nós fizemos as contas, e essas contas que me levaram a esse número. É verdade, essa semana
vão multiplicar alguns grupos familiares, lá em São Pedro são 4, e aqui na nossa igreja é um grupo familiar, né? Porque algumas coisas aconteceram, então estamos indo de 88 agora para 93. Nós vamos chegar no 100 em nome de Jesus. Mas o nosso alvo, querido, não é chegar em 100, nosso alvo é para chegar em 160 grupos familiares. Eu quero te explicar por quê. Nós começamos esse ano com 80 grupos familiares. E nós aplicamos fé que todos os grupos familiares teriam condições de multiplicar esse ano. Então, 80 mais 80 dá 160. Agora, por que também eu estou insistindo tanto nisso? Porque no início do ano de 2012, nós estávamos com 78 grupos familiares. No ano passado, 2012, nós crescemos 2 grupos familiares, 2. Aí, não, mas o que foi? Não, foi desafio disso, foi desafio daquilo, é porque nós crescemos, nós amadurecemos, agora estamos prontos, aleluia, vamos que vamos. Falei, opa, eu estou também nessa, porque a nossa igreja, então, estava parada há 2, 3 anos nessa coisa de 70, 72, e diminui um pouco, e terminamos com 78. Então, chegamos no final de 2012, início de 2013 com 80. Eu falei, todo mundo, não, pastor, esse é o ano, aleluia, bombando. Aí, yeah! E eu ainda creio. Agora, eu penso que, não por causa de mim, mas o Espírito Santo, ao longo desse tempo, está chegando bem pertinho dos detalhes, das razões, como a gente, ainda esse ano, podemos chegar lá. Queridos, nós temos dirigentes aqui na nossa igreja para a glória de Jesus, que ninguém enche o seu coração de orgulho por causa disso, mas nós temos dirigentes na nossa igreja aqui dentro, que estão multiplicando a segunda vez esse ano, segunda vez. Se deu bem, né, pastor? Deus é injusto. Deus abençoou, abençoou Abel e não abençoou Caim. O que eu posso fazer? Não. Que em nome de Jesus, Espírito Santo, possa entrar no teu coração e falar, rapaz, ali está acontecendo algo que eu posso aprender. Não, a gente não está falando de certo e errado. A gente não está falando isso. A gente está falando de atitudes diferentes daqui e dali. É só isso. Estou enfiando a faca, não estou te acusando, eu só estou falando, olha, tem razões por isso acontecer e tem razões por não acontecer. Com muito amor e carinho. Quantos estão entendendo que eu não estou te afrontando, porque você não presta, porque não serve? Amém? Em nome de Jesus. Eu só estou falando que você vai achar razões por isso, não é? O cara é abençoado. O cara nasceu com a poupança virado para a lua. O que eu posso fazer? Filho predileto de Deus. Eu estou aqui. Deus, lembre-se de mim também. Agora, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Caim, talvez pelo seu jeito de ser, ele teve essa reação de ira. Mas nem todos nós somos igual a Caim. Essa reação pode ser diferente. Essa reação, em vez de se transformar em ira, ou ter um sentimento de irado, pode ser um sentimento de injustiçado, magoado. Às vezes eu converso com alguns líderes e me parece que os líderes estão magoados. Magoados. Você está entendendo que Caim, talvez pela personalidade, isso gerou ira dentro dele. Mas tem gente que, pela personalidade, eles talvez não são mais tímidos, eles talvez são mais controlados, em vez de expressar e logo matar a Abel, eles se recolhem, vão lá para dentro da casinha como se chama? Caramujo. Magoadinho.
Poxa, estou aqui ralando já há tantos anos, ninguém me reconhece, olha, o pastor está dando tanta atenção aqui, mas não dá para mim. Em vez de ficar... Quantos estão entendendo que existem várias formas de você reagir em cima disso? Tem pessoas que se recluem e falam assim, e fica magoado, e aquela raiz de amargura vai crescendo, vai crescendo. Aí vão falar, não, porque pastor ali faz vista grossa, mas comigo, vou pegar assim. Tem outros que têm uma reação, em vez de ira, como Caim teve, vão para assim, eu não presto mesmo para isso. Ah, pastor, eu não sirvo, eu sou um derrotado. Está até meio depressivo, sabe? Está até tomando remédio por causa da igreja. Cada um tem a sua reação. Que o Espírito Santo possa gerar a reação hoje dentro de você de, não, peraí, eu vou mudar essa história. Não, peraí, em vez de me retirar, eu vou partir para frente. Em vez de ficar chateado com aquele irmão, e falar, se deu bem, eu me dei mal. Ele é bonito, eu sou feio. Você fala, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou lá ver o que ele está fazendo, que está dando certo. Eu também quero dar certo. Independente do que seja a sua reação, a resposta de Deus é sempre a mesma. Olha, eu acho isso tremendo. Deus falando com Caim no versículo 7. Deus faz uma pergunta para Caim. E eu creio que Ele está fazendo para todos nós. É uma pergunta muito racional. Deus pergunta, se procederdes bem, não é certo que serás aceito? O que Deus está falando para Caim? Ei, Caim, faz a coisa certa que você será abençoado também. Não vem com a história em cima de mim de, eu estou sendo injusto, coisa assim. Caim, se procederdes certo, não serás aceito? Faz o que tem que ser feito. E você será aceito. Faz o que tem que ser feito. E você terá os resultados também. É isso que Deus está perguntando, sim ou não? Sim. Deus dá uma oportunidade para Caim. Caim, é só mudar um pouco. Tu me deu dos frutos do campo, mas não foram as melhores. Abel ali me deu das primeiras crias. Ele me colocou em primeiro lugar. Você me ofereceu o resto. Se você muda isso, você será aceito do mesmo jeito que é Caim. Não tem nada a ver com churrasco ou frutas queimadas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com atitude de coração. Caim, se você fizer da atitude certa, você também será aceito, Caim. O problema é que eu não quero. Isso é um absurdo, injusto. E foi lá, pegou uma pedra e pau! E matou o próprio irmão. Que coisa, que oportunidade de se humilhar. Ele poderia ter chegado para Abel, Abel, eu não estou vendo diferença nenhuma, me parece que você é o filho favorito de Deus. Será que você pode me explicar por que o meu não deu certo e o teu está dando certo? Era só uma atitude dessa que iria mudar toda a história, toda. E eu estou desconfiado que é uma coisa dessa que vai mudar toda a história. Um detalhezinho, uma coisa, sim, muda isso. Vai mudar toda a história. No dia da visitação de Deus, como diz a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi o povo lá no deserto. É só uma pequena mudança de atitude e tudo muda. Tudo muda. Terminando. Humildade é o antídoto para essa situação. Se o pastor Eipe vier aqui na Metodista Central,
Eu não vou endurecer meu coração. Eu vou lá com toda a alegria. Também não vou chegar lá na frente de todo mundo, ô pastor Eibe, para mostrar. Eu já conheço esse camarada, só estão chegando agora, misericórdia. Fala, Eibe! Eu vou te falar o que pastor Eibe vai falar para mim. Ô, Ralf, você é por aqui? Eu poderia. Se ele vier ali na presbiteriana, eu vou do mesmo jeito. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitude. O que custa você aprender, querido? Não endurece o teu coração. Não torne pesado o seu trabalho. Não torne pesado o seu jugo. Arranca essa raiz de amargura, de achar que alguém está sendo injusto. As oportunidades estão aí. O campo onde se define sucesso ou fracasso se chama coração. Amém, queridos? Ok, já terminei, mas eu quero reforçar uma coisa. Eu estou ministrando essa palavra com todo o amor e carinho que eu tenho por você, por todos vocês. Eu não estou mandando verde, não estou mandando recado. Eu creio que nós podemos chegar a 160 grupos familiares. O meu propósito é o seu sucesso. Eu não quero que você cresça para que eu apareça. Poxa, pastor Ralf, agora, como o pastor Gumer aqui falou, né? Poxa, 100 células já é um número expressivo para eu depois andar na cidade. Agora já sou um pastor de 100 grupos familiares. Nada disso. Você já me conhece, nós queremos ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas. Nós queremos que o nome de Jesus apareça. Nós queremos que Cabo Frio, cada dia mais, seja uma cidade abençoada. Nós queremos que essas milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas que vêm aqui no verão para arrebentar, vão encontrar uma cidade completamente transformada pela glória de Deus. Essa é a motivação. Essa é a motivação. Não quero me sobressair entre as igrejas, nada disso. Eu não quero, porque o cara... Não, eu não quero. Eu declaro isso diante de vocês. E estamos gravando e vai para o YouTube para todo mundo ouvir. Eu não quero. Essa não é motivação. Motivação é ganharmos multidões para Jesus e cuidarmos bem delas. Amém? Vamos orar. Deus, estamos na Tua presença. Espírito Santo, eu te pedi no início, eu preciso da sua ajuda. Senhor, sem a graça do Senhor, essa palavra é igual uma marreta, Senhor, mas essa não é a intenção. Senhor, a intenção dessa palavra é mostrar para a gente que a vitória está tão pertinho, ao nosso alcance, é só uma pequena mudança no nosso coração. Senhor, que vai nos levar ao sucesso, que vai nos levar a ganhar pessoas e cuidar bem delas. Senhor, a atitude que Caim teria que tomar era tão pequena. Se você fizer o certo, você também será aceito. Deus não teve prazer na desgraça de Caim. Não, assim o Senhor continua até hoje. O Senhor quer ver a gente feliz, avançando, prosperando, Senhor, no ministério e em todas as áreas da nossa vida. E, Senhor, não podemos culpar o Senhor. O Senhor é justo. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor quer ganhar Cabo Frio, quer ganhar São Pedro, quer ganhar Arraial do Cabo. É por isso que o Senhor enviou seu Filho Jesus. O Senhor não tem cidades favoritas, o Senhor não tem regiões favoritas. O Senhor não gostou mais de Santarém do que gostou de Cabo Frio. O Senhor não escolhe aleatoriamente, Senhor, as pessoas. Não é assim que a coisa funciona. Está diante de nós. Se fizermos o certo, também seremos aceitos. Deus, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor faz acepção de atitudes.
Não são as circunstâncias em Santarém que fizeram aquela igreja crescer. Não fez a pobreza que fez aquela igreja crescer. Foram atitudes de coração que fizeram aquela igreja crescer. Atitudes que hoje estão nitidamente diante de nós, quando a gente se encontra com esses líderes. Meu Deus, tira as escamas dos nossos olhos, meu Deus. Tira, meu Deus, porque nós cremos que o Senhor tem um plano maravilhoso conosco, com essa igreja, com cada área, com cada setor, com cada dirigente, com todos nós, um plano maravilhoso. E nós queremos desfrutar disso. Nós queremos ver, Senhor. A Tua palavra diz que a esperança adiada, ela adoece o coração. Senhor, eu não quero morrer amargurado, meu Deus. Eu não quero gerar, Senhor, problemas no meu estômago. Eu quero viver feliz. Eu quero ver a tua obra prosperando através de mim. Eu não quero criar uma raiz de amargura no meu coração contra ninguém. Eu não quero ter inveja de ninguém. Eu não quero ficar chateado com ninguém, a não ser comigo, oh miserável homem que eu sou. Que eu estou ouvindo, e mesmo assim a coisa não entra. Oh, miserável! Deus, muda a nossa história. Espírito Santo, aviva a Tua obra ao longo dos séculos. Traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Oh, Jesus, Deus, obrigado por esta palavra. Já te agradeço que ela não é um peso, nós tiramos todo o peso dela. E nós declaramos que ela é um incentivo, que ela é um apelo à humildade, ela é um apelo à unidade, ela é um apelo à simplicidade, ela é um apelo à alegria de caminhar junto e aprender uns com os outros. É um apelo a sermos o corpo de Cristo, onde um depende do outro, onde um trabalha para o bem do outro, onde um carrega o fardo do outro, onde um chora com o outro, onde um alegra-se com o outro. Nós declaramos que essa palavra é positiva. Nós declaramos que essa palavra traz vida para o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.